Bem-vindo ao canal Noites Sobrenaturais. Não tenha medo. Inscreva-se. Deixe seu like. Canal de entretenimento com conteúdos exclusivos. A Estrada das Sombras. Rodovia Fernão Dias, BR-381. As Memórias de Júlio, caminhoneiro aposentado. Capítulo 1. O Batismo de Fogo. Aquele primeiro trecho na Fernão Dias não foi apenas uma viagem. Foi um rito de passagem, um mergulho forçado nas profundezas de um mundo novo e, confesso, intimidante. Eu, Júlio, um garoto franzino de 20 e poucos anos, com a ousadia juvenil borbulhando nas veias, mas com a inexperiência gritando a cada curva, me vi catapultado da familiar boleia de um Ford Cargo enferrujado, que mal se aventurava pelos bairros de Maringá para o comando de uma Scania imponente. Era um gigante de metal, ronronando com uma potência que eu mal conseguia controlar, engolindo quilômetros de asfalto rumo a distante Belo Horizonte. A ansiedade era um parasita constante, roendo minhas entranhas, enquanto um frio na barriga teimava em não se dissipar, mesmo com o sol da manhã aquecendo a cabine. Era uma mistura de excitação pela aventura e um medo surdo do desconhecido. Lembro-me vividamente do último aperto de mão do seu Zé, meu velho instrutor, um homem cuja pele curtida e olhar cansado carregavam a sabedoria de incontáveis viagens. Seus dedos ásperos apertaram meu ombro com uma firmeza paternal, enquanto sua voz rouca ressoava com um aviso solene: "Menino, escuta o que o velho Zé tá te falando. Essa Fernão Dias não é brincadeira. É bicho brabo, traiçoeira que só ela. Cuidado com as curvas, que engolem caminhão inteiro num piscar de olhos, e principalmente, cuidado com a solidão da noite. Ela prega peças na mente da gente, te mostra coisas que não existem e te faz ouvir o silêncio gritar." Naquela primeira jornada, cada quilômetro esticado sob os pneus pesados da Scania parecia uma eternidade. A máquina, apesar de sua força bruta, parecia sentir-me em segurança, respondendo aos meus comandos hesitantes com um leve engasgo. A paisagem se metamorfoseava lentamente, como um filme passando em câmera lenta. Os familiares contornos urbanos de Maringá, com seus prédios altos e o incessante burburinho das ruas, foram gradualmente dando lugar a um horizonte mais distante, salpicado pelo verde denso e ondulante das colinas, prenúncio das montanhas que viriam. Foi ao cair da noite, quando o sol se despediu em tons alaranjados no horizonte, que a Fernão Dias realmente revelou uma faceta mais sombria. A neblina densa na Serra da Mantiqueira desceu sorrateiramente, como um manto fantasmagórico tecido de fios úmidos e frios. Em poucos minutos, engoliu os potentes faróis do caminhão em um raio acanhado de poucos metros, transformando a estrada em um túnel branco e opaco. A visibilidade era quase nula, e cada curva que surgia era uma aposta perigosa, um palpite incerto sobre o que se escondia além da cortina de névoa. A respiração ficava presa na garganta a cada guinada do volante, o coração acelerado pela tensão. As árvores retorcidas que ladeavam a estrada, seus galhos esqueléticos apontando para o céu escuro, eram iluminadas de forma espectral pelos meus faróis, transformando-se em figuras fantasmagóricas, dedos esqueléticos de uma mão gigante emergindo do breu. O silêncio dentro da cabine era cortado apenas pelo ronco grave do motor e pelo chiado esporádico do rádio. Foi ali, naquele isolamento úmido e gelado, engolido pela neblina e pela escuridão, que ouvi pela primeira vez os sussurros do rádio. No meio de uma canção sertaneja antiga, que lutava para vencer a estática, surgiram vozes baixas, indistintas, como se alguém estivesse falando ao longe, em um idioma que meus ouvidos nunca haviam captado. Era um murmúrio suave, quase inaudível, que parecia vir do nada e ir para lugar nenhum. Tentei sintonizar melhor o rádio, girando o botão com dedos trêmulos, mas as vozes sumiram tão rápido quanto apareceram, deixando para trás apenas o chiado insistente e o som abafado do meu próprio coração batendo forte no peito. Naquele momento, atribuí aqueles sons estranhos à interferência, alguma estação de rádio distante se misturando às ondas, ou talvez até mesmo um truque da minha mente cansada e ansiosa. Era a explicação lógica, a mais fácil de aceitar. Mal sabia eu, naquele jovem e inexperiente caminhoneiro, que aqueles sussurros seriam apenas a primeira nota de uma sinfonia muito mais sinistra, o prelúdio de um coro de mistérios e sombras que a Estrada das Sombras, a temida Fernão Dias, reservava para mim ao longo de tantos anos na boleia. O batismo de fogo não se resumiu a dominar a arte de dirigir uma carreta grande pela primeira vez. Foi sentir o peso esmagador da estrada, a solidão cortante da noite ter o primeiro, e perturbador, vislumbre das sombras que ali espreitavam, prontas para atormentar os viajantes incautos. Capítulo 2. A Loira da Madrugada.
Com o rodar incessante dos pneus e o passar dos anos, a Fernão Dias, aquela artéria vital que costurava o sudeste do Brasil, deixou de ser para mim, Júlio, um mero traçado de asfalto desconhecido e assustador. Ela se transformou em uma entidade familiar, quase uma velha conhecida com suas manias e humores, suas retas convidativas e suas curvas traiçoeiras. Aprendi a ler seus ritmos sutis, a sentir a cadência do tráfego que variava com os horários, a memorizar os trechos mais perigosos que exigiam uma concentração quase sobrenatural, e até mesmo a catalogar mentalmente os postos de parada que ofereciam não apenas um diesel confiável, mas também um café decente e um descanso breve, porém seguro. No entanto, por mais íntima que essa relação com a estrada se tornasse, algumas histórias teimavam em persistir no imaginário coletivo dos caminhoneiros, como uma febre baixa e constante. Eram contos transmitidos em voz baixa nos refeitórios barulhentos dos restaurantes de beira de estrada, sussurrados nos acampamentos improvisados sob a luz bruxuleante de uma fogueira, e ecoando nos rádios durante as longas madrugadas solitárias. Entre todas essas narrativas, a lenda da loira de Caeté se destacava com uma intensidade macabra, pintando um quadro vívido de beleza e terror que invariavelmente nos causavam arrepio na espinha. Diziam, com uma convicção quase religiosa, que em certas noites, especialmente naquelas banhadas pela luz prateada e fantasmagórica da lua cheia, uma figura feminina de beleza espectral emergia da escuridão à beira da estrada, em algum ponto impreciso, porém sempre recorrente, nas proximidades da pacata cidade mineira de Caeté. Uma mulher vestida em um longo vestido branco, de um tecido leve e esvoaçante que parecia dançar com a brisa noturna, com longos cabelos loiros que cintilavam sob o luar, como fios de prata derretida. Seu rosto, embora de uma palidez quase translúcida, carregava uma expressão de profundo e lancinante desespero, os olhos arregalados fixos na estrada, implorando silenciosamente por ajuda. Ela acenava debilmente para os caminhões que cortavam a noite, pedindo carona com um olhar suplicante, como se carregasse nos ombros um fardo de sofrimento tão pesado que a vergava. A parte mais perturbadora e inexplicável da lenda se desenrolava após a decisão do motorista. Aqueles que, movidos por um impulso de compaixão humana ou talvez por uma mórbida curiosidade, decidiam parar seus pesados veículos para atender ao pedido silencioso da mulher, e se atreviam a olhar para o banco de trás da cabine, encontravam invariavelmente apenas o vazio. O assento, momentos antes aparentemente destinado a receber a figura angustiada, estava inexplicavelmente desocupado, como se ela nunca tivesse existido ali. E para aqueles que, tomados por uma intuição sombria ou por um medo visceral do desconhecido, optavam por seguir viagem sem interromper seu curso, havia um relato ainda mais inquietante e persistente. Olhando pelo espelho retrovisor, por uma fração de segundos que parecia uma eternidade, juravam ter visto a figura da loira sentada no banco traseiro de seus caminhões. Seu rosto, antes marcado pela súplica, agora se contorcia em uma expressão de profunda tristeza e, para alguns, até mesmo de reprovação silenciosa, como se lamentasse a falta de humanidade daqueles que a ignoraram. Então, tão rapidamente quanto havia aparecido, a visão se dissipava, desvanecendo-se como fumaça na escuridão da noite, deixando para trás apenas a sensação fria do medo e uma dúvida lancinante. Em minhas incontáveis travessias da Fernão Dias, em noites iluminadas por todas as fases da lua, desde o brilho intenso do crescente até a escuridão profunda do minguante, eu nunca tive um encontro direto e inegável com a loira de Caeté. Talvez eu não fosse o escolhido para presenciar sua aparição, talvez minha mente estivesse sempre muito focada na estrada à frente, ou talvez, no fundo, eu sempre tenha mantido uma distância respeitosa daquele trecho em particular durante as noites de lua cheia, por via das dúvidas. No entanto, ao longo dos anos, conheci muitos veteranos da estrada, homens experientes e geralmente céticos, que juravam de pés juntos, com a mão no coração e um brilho estranho nos olhos, ter tido um encontro pessoal com a loira. Seus relatos eram vívidos, repletos de detalhes arrepiantes que pareciam genuínos, e o arrepio palpável que percorria suas espinhas enrugadas ao reviverem suas experiências era mais convincente do que qualquer efeito especial de um filme de terror de baixo orçamento. Um velho caminhoneiro chamado Elias, conhecido por sua fleuma imperturbável e seu humor ácido, um sujeito que zombava de qualquer história de fantasmas, me contou uma vez, com a voz estranhamente embargada e os olhos fixos em um ponto invisível além da janela do restaurante, sobre a noite fatídica em que a viu. Ele dirigia sozinho, a madrugada fria cortando o silêncio da cabine como uma faca, quando avistou a figura pálida à beira da estrada, banhada pela luz fantasmagórica da lua cheia que pairava no céu como um olho vigilante. Ele hesitou por um instante, debatendo-se entre a cautela instintiva e um súbito impulso de compaixão. Contra seu melhor julgamento, decidiu parar o caminhão. Abriu a porta do passageiro,
mas não viu absolutamente ninguém ali. Intrigado e com um crescente mal-estar, olhou para o banco de trás, e foi então que a viu. Estava sentada em silêncio, com as mãos pálidas repousando no colo, os olhos fixos em um ponto além do para-brisa, uma aura de tristeza infinita e inexplicável emanando de sua presença. Tomado por um pavor irracional que nunca havia sentido antes, Elias pulou de volta para a boleia, trancou as portas e acelerou o caminhão com o coração martelando no peito, sem ousar olhar para trás no espelho retrovisor. Jurou solenemente nunca mais parar para ninguém naquele trecho da Fernão Dias, em nenhuma noite de lua cheia, pelo resto de seus dias na estrada. A lenda da loira de Caeté, para mim, sempre transcendeu a mera história de fantasmas. Ela servia como um lembrete constante e tácito da fragilidade inerente à vida na estrada e das consequências trágicas e muitas vezes inexplicáveis que os acidentes e a solidão podiam ceifar. Era uma história que nos unia em um medo compartilhado, um conto que nos fazia olhar com uma atenção redobrada para as sombras que dançavam à beira da rodovia e para o brilho pálido e misterioso da lua nas longas e solitárias noites de viagem. Mesmo sem nunca tê-la avistado pessoalmente, a loira da madrugada era uma presença constante em minha mente enquanto cruzava Fernão Dias, uma sombra silenciosa pairando sobre a escuridão da estrada, um lembrete espectral de que nem tudo que se via na boleia era feito de carne e osso. Capítulo 3. Caminhoneiro que sumiu sem deixar rastro. A lenda espectral da loira de Caeté, com suas aparições fugazes e seu sofrimento silencioso, era, sem dúvida, perturbadora, uma história que nos confrontava com o inexplicável e o sobrenatural. No entanto, o que realmente infiltrava um medo frio e palpável nas veias da nossa unida, porém vulnerável, comunidade de caminhoneiros, não eram os contos de fantasmas, mas sim a dura e fria realidade dos desaparecimentos. Não me refiro aos acidentes trágicos, que, infelizmente, eram uma estatística sombria e constante na implacável Fernão Dias, ceifando vidas e deixando rastros de metal retorcido e lágrimas. Falávamos dos sumiços inexplicáveis, dos colegas que simplesmente evaporavam da face da terra como se tivessem sido engolidos por um buraco negro na própria estrada, sem deixar para trás sequer o consolo de um caminhão abandonado na beira do asfalto, sem o último contato desesperado irradiando pelo rádio, sem a menor migalha de evidência que pudesse lançar alguma luz sobre o que lhes havia acontecido. Esses eram os mistérios que nos faziam olhar com uma apreensão crescente para a escuridão voraz que engolia a estrada a cada anoitecer, um medo que ia além do perigo físico e tangenciava o desconhecido. Lembro-me com uma clareza lancinante do caso de Tião. Um sujeito de coração largo, a alegria estampada em cada ruga de seu rosto sempre sorridente, e uma piada pronta para ser desferida em qualquer situação, mesmo naquelas mais tensas e carregadas de preocupação. Ele era um veterano da estrada, um verdadeiro mestre das longas distâncias, fazendo a rota regular entre a agitada São Paulo e a mais calma Montes Claros há anos. Conhecia cada curva sinuosa da Fernão Dias, cada posto de gasolina com seu café peculiar, cada remendo mal feito no asfalto como se fossem marcas familiares em seu próprio corpo. Era um cara experiente, prudente na direção, daqueles que a gente nunca imaginaria se envolver em encrenca ou cometer um erro fatal. Naquela fatídica noite, Tião fez seu último contato de um posto de beira de estrada localizado nas proximidades de Oliveira. Ligou para sua esposa, Dona Maria, a companheira de tantos anos, como era seu costume religioso, para avisar que estava tudo correndo bem e que logo pegaria a estrada novamente, rumo ao seu destino. Depois dessa breve e rotineira comunicação, um silêncio absoluto engoliu o rádio. No início, como sempre acontece nesses casos, a esperança teimava em florescer. Pensamos que ele poderia ter feito uma parada não planejada para descansar em algum lugar fora da rota habitual, talvez para visitar um amigo que morava nas redondezas. Mas os dias se arrastaram, lentos e carregados de angústia, e Tião não deu mais notícias. A voz desesperada de Dona Maria começou a ecoar pelo rádio, ligando para todos os colegas de Tião, buscando freneticamente por alguma informação, por um fio de esperança em meio ao crescente desespero. A empresa para a qual Tião dedicava seus dias na boleia, diante do silêncio prolongado e alarmante, acionou as autoridades policiais. As buscas se iniciaram, varrendo meticulosamente a extensão da Fernão Dias e as estradas vicinais que serpenteavam pela região. Helicópteros sobrevoaram a área em amplos círculos, seus rotores cortando o ar com um som lúgubre, enquanto equipes de policiais vasculhavam matagais densos e áreas remotas, na vã esperança de encontrar algum vestígio. Mas, para o horror de todos, nada foi encontrado. O mais perturbador e inexplicável de tudo era que o caminhão de Tião, um Volvo FH reluzente, quase novo, do qual ele tanto se orgulhava e cuidava com esmero, simplesmente havia desaparecido. Não havia sinal de acidente, nenhuma marca de pneu saindo da pista,
Nenhum pedaço de metal retorcido que pudesse indicar uma colisão. Era como se a terra tivesse se aberto e engolido o caminhão e seu motorista. E a carga que ele transportava, um carregamento valioso de eletrônicos de última geração, havia evaporado como fumaça ao vento, sem deixar rastro. A polícia, perplexa diante da ausência de qualquer evidência concreta, levantou uma série de hipóteses sombrias. Um possível assalto seguido de sequestro, um elaborado esquema de desvio de carga com consequências trágicas, até mesmo a remota possibilidade de um acidente em algum lugar isolado e inacessível. No entanto, nenhuma dessas teorias parecia se encaixar perfeitamente na personalidade de Tião. Ele não era do tipo de se meter em confusão, evitava áreas de risco e era conhecido por sua honestidade. A ideia de abandonar um caminhão novo e uma carga valiosa era algo impensável para ele, um contrassenso com tudo o que sabíamos sobre sua índole. Para nós, a comunidade unida de caminhoneiros, o sumiço inexplicável de Tião era um lembrete sombrio e profundamente perturbador de que a estrada, além de ser um palco constante de perigos visíveis, como acidentes causados pela imprudência ou pelas condições adversas, e pela ameaça sempre presente da ação de criminosos, podia ser implacável de maneiras que nossa mente finita mal conseguia conceber. Era como se a própria Fernão Dias, com sua extensão implacável e seus trechos isolados, tivesse se cansado de ser apenas uma via de passagem e tivesse decidido engolir Tião e seu possante caminhão, sem deixar sequer um mísero arroto como explicação. O mistério pairava no ar rarefeito dos postos de gasolina e nos olhares preocupados dos colegas, alimentando um caldeirão de teorias sombrias e sussurros apreensivos nos encontros de estrada. Alguns, mais inclinados ao misticismo, falavam em forças sobrenaturais espreitando nas sombras da estrada, em algo insondável que, de tempos em tempos, reivindicava uma vítima inocente. Outros, com uma visão mais pragmática, tentavam desesperadamente encontrar explicações lógicas, por mais remotas e improváveis que fossem. O desaparecimento de Tião deixou uma cicatriz profunda e invisível em nossa comunidade. Era como se um elo vital tivesse sido rompido em nossa corrente de solidariedade e companheirismo, como se a tênue sensação de segurança que sentíamos uns pelos outros nas longas jornadas tivesse sido irremediavelmente abalada. Se um caminhoneiro experiente e cuidadoso como Tião podia simplesmente sumir no nada, sem deixar vestígios, o que poderia acontecer com qualquer um de nós, meros mortais enfrentando os perigos da estrada a cada dia? A Fernão Dias, que até então era nossa companheira constante e nosso principal meio de sustento, passou a carregar uma aura ainda mais sinistra, um véu de mistério e apreensão que nos fazia olhar com ainda mais receio para a escuridão que nos cercava cada noite em suas longas e solitárias retas. O caso de Tião nunca foi solucionado, permanecendo como uma ferida aberta na memória da estrada, um lembrete constante de que alguns segredos da Fernão Dias eram tão profundos e impenetráveis quanto a noite mais escura que já enfrentamos na boleia. Capítulo 4. Vozes no éter. Após o desaparecimento inexplicável de Tião ter lançado uma sombra ainda mais densa sobre a já perigosa Fernão Dias, o rádio, aquele companheiro constante e muitas vezes a única ligação com o mundo exterior e com a comunidade de outros caminhoneiros solitários, paradoxalmente, adquiriu uma nova e inquietante dimensão. Em meio à vastidão silenciosa das longas horas na estrada, a voz familiar de um colega ecoando pelo alto-falante, um aviso crucial sobre um acidente bloqueando a pista frente, ou até mesmo as notas alegres de uma música sertaneja captada em alguma estação distante, eram como um abraço na alma, um lembrete reconfortante de que não estávamos completamente sozinhos naquela imensidão de asfalto e escuridão. No entanto, essa mesma ferramenta de comunicação, que deveria nos unir e nos manter informados, também se tornou, para alguns de nós, uma fonte adicional de estranheza, um canal para o inexplicável, e até mesmo um gatilho para um temor visceral que ia além dos perigos físicos da estrada. Além das transmissões rotineiras e previsíveis, os comunicados oficiais sobre as condições do tráfego, os alertas sobre animais cruzando a pista, os avisos sobre obras e desvios, e os bate-papos informais e bem-humorados entre colegas de profissão, trocando informações sobre os melhores postos de comida ou as últimas fofocas da estrada. Às vezes, no meio do nada, captávamos fragmentos de áudio bizarros, transmissões que pareciam desafiar qualquer lógica conhecida. Vozes sussurrando em línguas arcaicas e desconhecidas, sílabas arrastadas e guturais que soavam antigas e terrivelmente distorcidas, risos macabros e secos que pareciam surgir do mais absoluto vazio, como se o próprio éter estivesse gargalhando de nossa solidão, ou até mesmo pedidos de socorro desesperados, carregados de pavor, que cessavam abruptamente no meio da frase, deixando um silêncio carregado de uma angústia palpável. Muitos dos caminhoneiros mais céticos e com os pés firmemente plantados no asfalto da realidade atribuíam essas ocorrências perturbadoras a fenômenos puramente físicos.
Interferências eletromagnéticas causadas por condições atmosféricas incomuns, ondas curtas de rádio perdidas no labirinto do tempo e do espaço, ou até mesmo a transmissões fracas e distantes de estações de rádio amador operando em frequências obscuras, captadas acidentalmente por nossos potentes rádios de comunicação. Era a explicação racional, a âncora que nos mantinha ancorados na sanidade em meio à vastidão da estrada e à escuridão opressora da noite. Mas para alguns de nós, especialmente naquelas longas e intermináveis noites solitárias, quando o cansaço começava a embaçar a tênue linha que separava a realidade da imaginação febril, parecia haver algo mais sinistro e inexplicável por trás daqueles sons perturbadores. Algo que emanava da própria estrada, como se a Fernão Dias, com seu histórico carregado de tragédias e mistérios, tivesse sua própria frequência secreta, sintonizada em um espectro que a mente humana lutava para decifrar e compreender. Eu mesmo fui testemunha de algumas experiências profundamente inquietantes com o rádio da minha Scania enquanto cortava as longas retas e enfrentava as curvas traiçoeiras da Fernão Dias. Lembro-me nitidamente de uma madrugada fria e envolta em uma neblina densa e úmida, em algum ponto isolado perto de Pouso Alegre, quando, no meio de um programa noturno de entrevistas que mal conseguia vencer o chiado estático, ouvi um choro de criança tão nítido, tão pungente e carregado de uma dor lancinante, que me fez frear o caminhão bruscamente e parar no acostamento, com o coração disparado no peito. O som era tão real, tão próximo, que meu instinto imediato foi o de procurar desesperadamente pela criança, imaginando algum acidente terrível ou um ato cruel de abandono na escuridão da beira da estrada. Desliguei o rádio e abri a porta da cabine, mergulhando no silêncio da noite, que era cortado apenas pelo suave e fantasmagórico assobio do vento frio que dançava entre as árvores. Vasculhei os arredores com o feixe potente da minha lanterna, iluminando a neblina opaca e as sombras alongadas projetadas pela minha própria luz, mas não havia absolutamente nada. Apenas a neblina densa e impenetrável e as formas indistintas das árvores na escuridão. Voltei para a cabine, confuso, com um nó inexplicável na garganta e uma sensação fria percorrendo minha espinha. Liguei o rádio novamente, e a voz monótona do entrevistador continuava sua conversa como se nada tivesse acontecido, como se aquele choro angustiante nunca tivesse rompido as ondas do éter. Aquele choro, de onde diabos tinha vindo? Em outra ocasião, durante uma madrugada particularmente longa e solitária, enquanto dirigia pela monótona reta entre as cidades de Campanha e Três Corações, captei uma voz feminina sussurrando meu nome. Era um sussurro suave, quase inaudível, como o murmúrio de um fantasma, mas incrivelmente nítido, como se alguém estivesse falando diretamente ao meu ouvido, bem ali, dentro da cabine. Senti um arrepio percorrer cada centímetro do meu corpo, da raiz dos cabelos até a ponta dos dedos. Instintivamente, olhei para o lado, para o espelho retrovisor, esperando ver alguém, mas estava completamente sozinho na cabine, cercado apenas pela escuridão da noite e pela luz pálida do painel. Desliguei o rádio imediatamente, o silêncio repentino parecendo ainda mais opressor. Liguei-o novamente, checando freneticamente a frequência, imaginando ter sintonizado alguma transmissão bizarra, mas a voz não voltou. Passei o resto daquela longa noite com o coração acelerado, os olhos fixos nos espelhos, sentindo uma presença invisível me observando nas sombras da cabine. Esses incidentes isolados, somados aos relatos perturbadores de outros caminhoneiros que compartilhavam experiências semelhantes, criaram uma atmosfera de mistério e apreensão em torno do rádio na Fernão Dias. Alguns dos mais jovens e nervosos brincavam, com humor forçado, dizendo que eram os espíritos dos inúmeros acidentados ao longo da rodovia tentando se comunicar com os vivos. Outros, com uma seriedade sombria, falavam em ondas de rádio residuais de transmissões antigas, ecos de vozes perdidas no labirinto do tempo, captadas acidentalmente por nossos potentes equipamentos. Mas, no fundo, pairava uma sensação desconfortável, a intuição de que a estrada, com seu histórico carregado de tragédias inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos, de alguma forma deixava sua marca indelével no próprio éter, impregnando as ondas de rádio com fragmentos de sofrimento, angústia e mistério. O rádio, que deveria ser um conforto e uma conexão com o mundo, às vezes se tornava um portal assustador para o inexplicável, amplificando a solidão da noite com vozes que pareciam vir do nada e ir para lugar nenhum, sussurros fantasmagóricos que nos faziam questionar a sanidade e a própria natureza da realidade naquela longa e escura estrada das sombras. Na sinuosa extensão da rodovia Fernão Dias, serpenteando pelas montanhas de Minas Gerais, existia um trecho específico que carregava consigo uma aura particularmente lúgubre e uma reputação sinistra. Uma curva acentuada, quase um cotovelo traiçoeiro que se abria repentinamente em meio a um corte profundo na encosta rochosa. Entre a comunidade de caminhoneiros que cruzavam diariamente aquela rodovia vital,
O local era conhecido, com um tom de respeito e apreensão, como a curva do acidente silencioso. O apelido, carregado de um significado sombrio, não era mera coincidência ou fruto de superstição infundada. Ao longo dos anos, uma quantidade alarmante de veículos, desde carros de passeio até as nossas pesadas carretas, haviam perdido a aderência naquele ponto fatídico, tombando ruidosamente, colidindo em um estrondo de metal contra metal ou simplesmente sendo arremessados para fora da pista, deixando para trás um rastro de destroços retorcidos e o mais trágico de tudo, vidas irremediavelmente perdidas. As cicatrizes na paisagem, as marcas escuras de pneus sulcando a lateral do asfalto, os fragmentos de vidro que brilhavam traiçoeiramente na vegetação rasteira e os pedaços de plástico esmagado incrustados na terra, eram testemunhas silenciosas e macabras dessas inúmeras tragédias que haviam se desenrolado ali. Mas não eram apenas a frequência alarmante de acidentes que causavam um calafrio na espinha dos motoristas que se aproximavam da curva do acidente silencioso. Havia algo mais sutil, porém profundamente perturbador, uma atmosfera carregada de uma tristeza densa e inexplicável, uma sensação opressora que parecia pairar sobre aquele trecho específico da estrada como uma névoa invisível. Muitos de nós, caminhoneiros experientes e geralmente avessos a histórias de fantasmas, relatavam uma sensação estranha e incômoda ao abordar a curva. Era como se o próprio caminhão, com suas toneladas de metal e carga, inexplicavelmente ficasse mais pesado, lutando contra uma força invisível que parecia tentar desviá-lo sutilmente de sua trajetória segura. A direção, normalmente responsiva, parecia endurecer sob nossas mãos, os freios, geralmente confiáveis, respondiam com uma hesitação preocupante, e uma corrente fria, inexplicável mesmo em noites quentes de verão, percorria a espinha, eriçando os pelos da nuca. Alguns dos motoristas mais sensíveis, aqueles com uma inclinação maior para o lado místico e supersticioso da vida na estrada, juravam de pés juntos ter avistado fenômenos ainda mais perturbadores ao cruzar a curva do acidente silencioso. Mencionavam ter visto faróis solitários de carros que não existiam surgindo repentinamente na contramão, como espectros luminosos cortando a escuridão, apenas para desaparecerem tão rápido quanto haviam aparecido, deixando para trás uma pontada aguda de pavor e uma profunda sensação de confusão e irrealidade. Outros relatavam ter vislumbrado vultos rápidos e sombrios atravessando a pista na última fração de segundo, figuras indistintas que pareciam se materializar do nada, emergindo da vegetação densa à beira da estrada, apenas para sumirem novamente nas sombras antes que pudessem ser claramente identificadas. A lenda mais difundida e particularmente trágica que pairava sobre a curva do acidente silencioso envolvia um fatídico acidente com um ônibus escolar. Diziam que, há muitos anos, em uma noite de chuva torrencial que transformará a estrada em uma pista escorregadia e traiçoeira, o veículo, superlotado de crianças exaustas voltando da escola, havia perdido o controle precisamente naquela curva maldita e despencado ribanceira abaixo, em um mergulho mortal que ceifou a vida de dezenas de inocentes. A história, carregada de uma dor lancinante e uma sensação profunda de perda irreparável, havia se enraizado profundamente no folclore local, transmitida de geração em geração, e muitos moradores da região e viajantes frequentes acreditavam piamente que os espíritos daquelas crianças ainda vagavam pela curva, presos em um eterno e silencioso retorno para casa, perturbando involuntariamente os viajantes que ousavam cruzar seu caminho. Eu, Júlio, mesmo sendo um homem que se considerava geralmente racional e avesso a explicações sobrenaturais para os perigos da estrada, sempre abordei a curva do acidente silencioso com um nó na garganta e o coração acelerado. Redobrava a atenção a cada movimento do volante, meus olhos fixos na escuridão da estrada à frente, tentando antecipar qualquer sinal de perigo, qualquer desvio inesperado. Mas, apesar de toda a minha cautela, não conseguia evitar uma sensação inexplicável de apreensão, um arrepio sutil, porém inegável, que percorria minha nuca assim que as placas de advertência indicando a proximidade da curva se tornavam visíveis sob a luz dos faróis. Era como se o próprio ar ali fosse mais denso, mais pesado, carregado de uma tristeza antiga e latente, um eco silencioso da tragédia que ali havia se desenrolado. Havia um caminhoneiro mais velho, conhecido carinhosamente como Zé da Pluma por sua lendária habilidade em dirigir com uma suavidade impressionante, que se recusava terminantemente a passar pela curva do acidente silencioso durante a noite. Ele preferia desviar por um caminho alternativo, mais longo e sinuoso, que adicionava preciosas horas à sua viagem, mas que, segundo ele, era limpo de qualquer energia ruim, um trecho onde a paz da noite não era perturbada por fantasmas do passado. Zé contava, com a voz embargada e um olhar distante, ter presenciado algo inexplicável ali muitos anos atrás, em uma madrugada fria e enevoada. Ele dirigia lentamente, cauteloso com as condições da estrada, quando viu, à beira da curva, na penumbra criada pelos seus faróis,
a silhueta indistinta de várias crianças pequenas de mãos dadas, olhando fixamente para a estrada como se esperassem por algo ou alguém. Assustado e confuso, Zé piscou os olhos rapidamente, e as crianças desapareceram tão repentinamente quanto haviam surgido, como se nunca tivessem existido ali. Depois daquela noite, Zé nunca mais foi o mesmo quando se tratava daquela curva maldita, preferindo sempre o desvio, mesmo que isso significasse perder algumas horas de sono. Para mim, a curva do acidente silencioso sempre serviu como um lembrete constante e visceral da fragilidade da vida e dos perigos inerentes à nossa árdua profissão. Era um ponto específico na longa extensão da Fernão Dias onde a atenção e a cautela nunca pareciam ser suficientes, onde o passado trágico parecia ter deixado uma marca indelével no presente, influenciando até mesmo a percepção e as sensações daqueles que ousavam cruzar seu caminho. Era um lugar onde o silêncio que se abatia após a passagem de um veículo era mais ensurdecedor do que qualquer barulho de motor, um silêncio carregado de histórias não contadas, de lágrimas silenciosas e de um sofrimento que parecia impregnado no próprio asfalto, esperando para se manifestar de maneiras sutis e perturbadoras. E, mesmo sem nunca ter presenciado nada de inequivocamente sobrenatural ali, a atmosfera pesada e opressora da curva do acidente silencioso sempre me fazia acelerar o caminhão assim que a deixava para trás, como se eu estivesse fugindo de algo invisível, mas inegavelmente presente, algo que pairava no ar como um espectro silencioso. Capítulo 6. O Posto Fantasma. Em um dos trechos mais isolados e desolados da longa e sinuosa rodovia Fernão Dias, um local onde os postos de gasolina se tornavam raridades bem-vindas e a escuridão da noite parecia engolir qualquer vestígio de civilização, existia, como uma cicatriz fantasmagórica na paisagem, um antigo posto de gasolina abandonado. A estrutura principal do prédio, outrora um centro de movimento e descanso para viajantes cansados, agora se erguia como um esqueleto de concreto e tijolos desbotados, suas janelas quebradas e vazias como órbitas oculares sem vida, olhando para o vazio da estrada. A pintura, outrora vibrante com as cores de alguma marca de combustível esquecida, agora se esfarelava em lascas pálidas, desbotada impiedosamente pelo tempo inclemente e pelo sol tropical que castigava a região. As bombas de combustível, outrora zumbindo com a energia do vai-vem dos veículos sedentos por quilômetros, agora permaneciam inertes e silenciosas, cobertas por uma crosta espessa de ferrugem alaranjada que as envolvia como uma mortalha metálica, como se tivessem sido petrificadas em seu último ato de serviço, congeladas em um instante de um passado que nunca mais retornaria. A mangueira de borracha ressecada pendia flacidamente, como um apêndice inútil. A placa antiga, enferrujada nas bordas e com letras desbotadas a ponto de se tornarem quase ilegíveis, com algumas faltando completamente, como dentes cariados em um sorriso espectral, ainda balançava preguiçosamente ao sabor do vento que varria a estrada deserta, um lembrete silencioso e melancólico de um tempo em que aquele local pulsava com chegada e partida de viajantes cansados, de caminhoneiros sedentos por um café forte e uma conversa breve. Mas o que realmente conferia a esse posto abandonado uma aura sinistra e o transformava em um foco de histórias sussurradas e olhares nervosos entre os caminhoneiros que passavam por ali, especialmente durante as longas e solitárias noites, eram as lendas e os boatos que circulavam persistentemente sobre o local. Diziam, com uma certeza carregada de mistério, que em certas noites particularmente escuras, especialmente naquelas em que a lua se escondia por trás de um véu de nuvens densas, as luzes do posto se acendiam misteriosamente, banhando a estrutura decadente em um brilho fraco e fantasmagórico, como se velas invisíveis fossem acesas em um ritual noturno. E mais estranho e perturbador ainda, podia-se ouvir o som abafado de conversas indistintas, um murmúrio constante como de muitas vozes falando ao mesmo tempo em um idioma ininteligível, misturado a ecos suaves de risadas fantasmagóricas que pareciam surgir do mais absoluto nada. Como se uma festa silenciosa e macabra estivesse em andamento dentro daquele esqueleto de concreto e tijolos, um evento reservado apenas aos olhos e ouvidos dos incautos que se aproximavam na calada da noite. Alguns caminhoneiros mais corajosos, ou talvez mais incautos, movidos pela curiosidade mórbida ou simplesmente desesperados por um breve descanso em um trecho tão isolado e desolador, que se atreveram a se aproximar do posto fantasma durante a escuridão da noite juravam ter visto sombras fugazes e indistintas se movendo por trás das janelas empoeiradas, como espectros presos em um eterno ciclo de atividade. Alguns até afirmavam ter vislumbrado a silhueta indistinta de pessoas abastecendo carros que não existiam, figuras translúcidas que pareciam se materializar brevemente ao lado das bombas enferrujadas antes de desaparecerem como fumaça ao serem notadas. Havia também aqueles que, com a voz trêmula e os olhos arregalados, contavam ter ouvido o suave e melancólico som de um sino de caixa registradora tocando delicadamente, seguido por um murmúrio baixo e quase inaudível de agradecimento, mesmo que o posto estivesse visivelmente deserto e abandonado há anos.
Eu, particularmente, confesso que nunca senti a menor inclinação de saciar minha curiosidade ou de testar a veracidade dessas histórias parando naquele posto abandonado, nem mesmo durante a luz clara do dia. Aquele lugar exalava uma aura palpável de tristeza e mistério, uma sensação visceral de que algo trágico ou inexplicável havia ocorrido ali, deixando uma marca indelével no próprio ar. A simples visão da estrutura decadente à beira da estrada, com suas janelas vazias e o silêncio opressor que a envolvia, me causava um desconforto inexplicável, uma vontade instintiva e urgente de acelerar o caminhão e deixar aquele lugar para trás o mais rápido possível, como se fugisse de uma presença invisível, mas inegavelmente sinistra. Um velho amigo de estrada, conhecido por todos como Barba Ruiva devido sua barba longa e avermelhada que lhe conferia um ar sábio e experiente, um sujeito que já tinha visto e vivido de tudo um pouco nas incontáveis estradas que cruzou, me contou uma vez, com a voz mais baixa do que o habitual e um brilho estranho nos olhos, sobre sua única e aterrorizante experiência no posto fantasma. Ele estava com seu velho Scania quebrado naquele trecho particularmente isolado da Fernão Dias, e sem qualquer sinal de celular para pedir ajuda, decidiu arriscar se aproximar do posto abandonado na vã esperança de encontrar algum tipo de abrigo precário para passar a noite, longe do frio cortante e da solidão opressora da estrada. Ao se aproximar cautelosamente da estrutura, viu uma luz fraca e bruxuleante emanando de uma das janelas quebradas. Hesitante, chamou em voz alta, mas não obteve nenhuma resposta. Empurrou a porta enferrujada, que rangeu em protesto como um lamento fantasmagórico ao se abrir. O interior estava mergulhado em uma escuridão empoeirada e fria, mas ele jurou, com a convicção de um homem que viu que não deveria, ter sentido um ar gelado e um leve, porém inconfundível, cheiro de gasolina velha pairando no ar. De repente, no silêncio opressor, ouviu um sussurro fraco e arrastado vindo de algum lugar atrás dele. Virou-se bruscamente, o coração disparado no peito, mas não viu absolutamente ninguém. A velha lanterna que ele carregava começou a piscar erraticamente, a luz tremulando como uma chama prestes a se apagar, e, tomado por um medo irracional e avassalador que nunca havia experimentado antes, Barba Ruiva correu para fora do posto em disparada e passou a noite ao relento, encolhido sob a lona do seu caminhão, preferindo o frio cortante e a solidão palpável da estrada à atmosfera opressora e inexplicavelmente sinistra daquele lugar abandonado. A lenda do posto fantasma servia, para muitos de nós, como um lembrete sombrio e inquietante de que nem todos os abandonos são silenciosos, e que alguns lugares, marcados por eventos desconhecidos ou tragédias silenciosas, carregam consigo ecos persistentes de um passado que se recusa a morrer completamente. Para muitos caminhoneiros, era um ponto específico da Fernão Dias a ser evitado a todo custo durante a escuridão da noite, um lugar onde a linha tênue que separa o mundo dos vivos do reino dos mortos parecia perigosamente fina e permeável. E mesmo para aqueles que nunca presenciaram nada de inequivocamente sobrenatural ali, a simples existência da história, transmitida de geração em geração de boletos, era suficiente para fazer com que acelerássemos o passo e apertássemos o volante com mais força ao passar por aquele esqueleto silencioso de um passado esquecido, erguido como um monumento espectral à beira da temida Estrada das Sombras. Capítulo 7. O canto da sereia da rodovia. Entrelaçada na tapeçaria de lendas e mistérios que pairavam sobre a extensa e muitas vezes solitária rodovia Fernão Dias, existia uma narrativa peculiar que não se manifestava através de aparições visuais assustadoras, de vultos fugazes dançando na escuridão ou de luzes inexplicáveis cortando a noite. Essa lenda, em sua essência, era puramente auditiva, uma melodia espectral e etérea que, segundo os relatos sussurrados entre os caminhoneiros, podia ser ouvida em noites específicas, quando as condições climáticas criavam uma atmosfera particular de melancolia e mistério. Eram as noites em que a chuva fina caía como um véu prateado e incessante, umedecendo o asfalto e embaçando os faróis, enquanto a neblina rastejava preguiçosamente pela pista, engolindo a paisagem em um abraço úmido e frio, transformando a estrada em um corredor fantasmagórico. O canto, conforme as descrições hesitantes e carregadas de um misto de fascínio e terror, era de uma beleza melancólica e profundamente hipnotizante. Uma voz feminina suave e etérea parecia flutuar no ar rarefeito da noite, carregada de uma tristeza profunda e inefável, uma saudade antiga que ecoava através dos quilômetros. Não era um grito agudo de sofrimento, mas sim um lamento doce e penetrante, uma melodia que parecia vibrar em uma frequência que ressoava diretamente com as emoções mais íntimas do ouvinte. Alguns a descreviam como um sussurro distante, carregado de uma nostalgia lancinante por um amor perdido ou por um lar distante. Outros a percebiam como um chamado suave e irresistível, uma promessa ilusória de paz e descanso eterno em meio à exaustão física e mental da longa viagem. Era uma melodia que misteriosamente conseguia penetrar a barreira do ruído constante do motor diesel, que se insinuava sorrateiramente no silêncio da cabine,
tocando uma corda sensível e muitas vezes adormecida na alma solitária do caminhoneiro. A parte mais sinistra e verdadeiramente perturbadora da lenda residia no efeito inexplicável e perigoso que esse canto espectral parecia exercer sobre aqueles que tinham a infelicidade de ouvi-lo. Diziam que a melodia possuía uma beleza tão etérea e um poder hipnótico tão intenso que alguns motoristas, enfeitiçados por sua doçura melancólica e pela promessa implícita de alívio, se sentiam irresistivelmente atraídos a abandonar a segurança da estrada, a desviar seus pesados veículos do asfalto conhecido para seguir a origem daquele som etéreo e tentador. Atraídos por uma miragem auditiva de conforto e repouso, eles inexplicavelmente viravam seus caminhões para os acostamentos instáveis. Aventuravam-se por estradas vicinais escuras e desconhecidas que se ramificavam da Fernão Dias como veias sombrias, ou até mesmo, em casos mais extremos e inexplicáveis, adentravam o interior da mata densa e impenetrável que ladeava a rodovia, como se estivessem seguindo um chamado irresistível para um destino incerto e, quase certamente, perigoso. E aqueles que, porventura, sucumbiam ao encanto do canto da sereia da rodovia, bem, seus destinos eram invariavelmente sombrios e envoltos em um mistério ainda maior do que a própria melodia. Seus caminhões eram invariavelmente encontrados abandonados à beira da estrada, muitas vezes com as portas da cabine inexplicavelmente abertas e os motores ainda quentes, como se tivessem sido deixados às pressas. Mas os motoristas, esses desapareciam sem deixar o menor vestígio, engolidos pelo silêncio da noite e pelo enigma da melodia espectral, como se tivessem se fundido com as sombras da floresta ou evaporado na umidade da neblina. Alguns, com uma visão romântica e trágica, acreditavam que o canto era o espírito de uma mulher que havia perdido seu amado em um trágico acidente ocorrido em algum ponto da Fernão Dias e agora vagava pela estrada em uma busca eterna e desesperada, chamando por ele em uma esperança vã de reencontrá-lo em meio à vastidão da noite. Outros, com uma perspectiva mais sombria e sobrenatural, sussurravam sobre uma entidade maligna, uma espécie de sereia moderna da rodovia, que se alimentava da solidão extrema e da exaustão debilitante dos viajantes solitários, atraindo-os para a perdição com sua voz encantadora e sua promessa ilusória de descanso. Eu, Júlio, em meus longos anos cruzando a Fernão Dias, felizmente ou talvez infelizmente, nunca fui agraciado, ou amaldiçoado, com a audição do canto da sereia da rodovia. Talvez as inúmeras noites que passei na boleia do meu caminhão nunca tenham coincidido com as condições climáticas ideais para o seu lamento espectral ecoar pela estrada, ou talvez a cacofonia constante do motor diesel, meu fiel companheiro de jornada, tenha invariavelmente abafado a suave e traiçoeira melodia. No entanto, ao longo dos anos, tive a oportunidade de conhecer alguns caminhoneiros mais velhos, homens de poucas palavras e olhares cansados que carregavam em suas rugas as marcas de incontáveis noites na estrada, que juravam de pés juntos ter ouvido o canto em noites específicas de chuva fina e neblina densa. Seus rostos curtidos pelo sol e pelo vento se tornavam inexplicavelmente pálidos e seus olhos se perdiam em lembranças distantes e inquietantes ao tentarem descrever a beleza melancólica e quase dolorosa da melodia, e um calafrio visível percorria seus corpos envelhecidos ao recordarem o medo avassalador de sucumbir ao seu chamado irresistível e abandonar a segurança da estrada. Um desses veteranos, um senhor chamado Benedito, um homem que dirigia carretas desde os tempos em que as estradas eram poeirentas trilhas de terra batida, me contou uma vez, com a voz embargada e um tremor nas mãos calejadas, que em uma noite particularmente exaustiva, quando a luta contra o sono e a monotonia da estrada se tornava quase insuportável, ele começou a ouvir um canto suave que parecia embalá-lo como uma canção de ninar. A melodia era tão incrivelmente linda e reconfortante que ele sentiu uma vontade quase incontrolável de parar o caminhão ali mesmo e seguir a direção do som, que parecia emanar da mata densa que ladeava a estrada, prometendo um descanso profundo e reparador. Algo, talvez um instinto de sobrevivência silenciosamente cultivado por longos anos na boleia e pelas incontáveis histórias de perigos na estrada, o fez hesitar no último instante. Ele travou uma batalha interna árdua contra a sonolência avassaladora e a atração quase física da melodia, e com esforço sobre-humano, conseguiu manter o controle do caminhão e seguir em frente. Na manhã seguinte, ao amanhecer, em um trecho onde não havia nenhuma estrada vicinal visível, ele viu claramente marcas de pneus saindo da pista e seguindo para o interior da mata densa, marcas que ele tinha certeza absoluta de que não estavam ali na noite anterior. Ele nunca soube quem ou o que havia feito aquelas marcas misteriosas, mas para ele, aquilo serviu como uma prova inegável de que o canto da sereia da rodovia não era apenas uma lenda assustadora, mas uma realidade perigosa que espreitava nas noites úmidas da Fernão Dias. Capítulo 8. O caminhão que dirigia sozinho. Essa história em particular, que carrega consigo um peso de incredulidade misturado com temor genuíno, me foi confidenciada por um velho camarada de incontáveis léguas de asfalto, conhecido por todos como Zé do Frete.
O apelido peculiar derivava de sua especialidade em lidar com cargas fracionadas, aquelas que exigiam uma logística mais intrincada, um conhecimento apurado de rotas secundárias e uma agilidade incomum para um caminhoneiro acostumado às longas retas das rodovias federais. Zé era um sujeito de temperamento pragmático, com as botas de trabalho firmemente plantadas no asfalto da realidade tangível. Ele não era dado a devaneios ou a se impressionar facilmente com histórias de fantasmas e lendas urbanas que frequentemente circulavam nos postos de estrada. Cético até a medula, ele possuía uma habilidade notável para encontrar uma explicação lógica, por mais rebuscada e intrincada que fosse, para qualquer fenômeno que desafiasse a compreensão imediata. Por essa razão específica, a narrativa que ele compartilhou comigo naquela noite fria e úmida em um posto de gasolina isolado perto da cidade mineira de São Gonçalo do Sapucaí carregava um peso ainda maior, uma aura de autenticidade perturbadora. Ele jurava de pés juntos, com uma veemência incomum para seu suave geralmente calmo e racional, a ponto de seus olhos castanhos escuros brilharem com uma intensidade quase febril, ter presenciado algo que desafiava completamente as leis da física e a lógica da experiência humana. Era uma noite particularmente escura, o céu completamente encoberto por um manto espesso de nuvens que ocultavam qualquer vestígio da luz lunar, intensificando a sensação de isolamento na longa extensão da Fernão Dias. Seguia a viagem rumo ao sul de Minas Gerais, a monotonia da estrada sendo quebrada apenas pelo feixe solitário do farol do seu caminhão cortando a escuridão densa como uma espada luminosa e pelo ronco grave e constante do motor diesel, seu fiel companheiro de jornada. De repente, ao longe, na pista contrária, ele avistou duas luzes fracas se aproximando na escuridão. Nada de incomum para um caminhoneiro experiente acostumado ao tráfego noturno. Mas conforme o veículo se aproximava, diminuindo a distância entre eles, percebeu que se tratava de um caminhão de modelo antigo, um daqueles clássicos Ford Cargo bicudos, com sua cabine proeminente e seu design nostálgico. Um modelo que já era uma raridade nas estradas modernas, dominadas por veículos mais aerodinâmicos e potentes. As luzes dianteiras do Ford Cargo estavam acesas, emitindo um brilho amarelado e vacilante que mal perfurava a escuridão. Mas o que realmente capturou a atenção de Zé e o deixou com nó gelado no estômago foi a ausência completa de qualquer figura humana visível através do para-brisa da cabine. Zé apertou os olhos cansados, franzindo a testa em um esforço para discernir melhor a cena. Inicialmente, pensou que poderia ser um reflexo estranho da luz ou que o motorista estivesse abaixado no assento, talvez procurando algo que havia caído. Mas conforme o Ford Cargo passava por ele na pista contrária, em um breve instante iluminado pelos faróis do seu próprio caminhão, a imagem se tornou nítida, inegável e profundamente perturbadora. O volante do caminhão antigo girava suavemente, com movimentos precisos que mantinham o veículo em sua trajetória constante na estrada, mas o banco do motorista estava completamente vazio. Não havia sombra, não havia vulto, não havia sequer o reflexo de uma cabeça no espelho retrovisor. O caminhão seguia adiante em uma velocidade constante, como se o motorista fantasma, invisível e silencioso, estivesse firmemente no comando, guiando o veículo através da escuridão com uma mão espectral no volante. Zé, incrédulo diante do que seus próprios olhos lhe mostravam, buzinou insistentemente, acionando a buzina do seu Scania em rajadas sonoras na vã tentativa de chamar a atenção de um motorista que, aparentemente, não existia. Imediatamente pegou o rádio transmissor e tentou contato na frequência utilizada pelos caminhoneiros, descrevendo com uma voz carregada de confusão e um crescente temor a cena bizarra que acabará de presenciar. Mas a única resposta que obteve foi um chiado estático e confuso, como se as ondas de rádio estivessem tão perturbadas quanto sua própria mente naquele momento. Ele diminuiu a velocidade do seu caminhão gradualmente, até parar completamente no acostamento, completamente perplexo e com a mente girando em busca de uma explicação racional para o inexplicável. Ficou ali por longos minutos, olhando fixamente para a escuridão na direção em que o caminhão fantasma havia seguido, tentando desesperadamente racionalizar o que seus próprios olhos tinham acabado de lhe mostrar, buscando uma falha na sua percepção, uma ilusão criada pelo cansaço da longa jornada. Eventualmente, Zé, sentindo um calafrio percorrer sua espinha apesar do calor da cabine, ligou o pisca-alerta do seu caminhão e, com uma hesitação palpável, fez uma manobra lenta e cautelosa para dar a volta na estrada, dirigindo lentamente na direção em que o Ford Cargo espectral havia desaparecido. Ele percorreu alguns quilômetros na contramão, iluminando os acostamentos e as entradas de estradas vicinais escuras com os faróis altos do seu Scania, na esperança de encontrar algum vestígio do caminhão misterioso, alguma evidência de que não havia sido apenas um produto da sua imaginação exausta. Mas não encontrou absolutamente nada. Era como se o caminhão antigo tivesse simplesmente se desmaterializado na escuridão da noite, evaporado no ar rarefeito da Fernão Dias sem deixar rastro. Do frete, o cético inveterado,
O homem que sempre tinha uma explicação lógica para tudo, nunca conseguiu encontrar uma explicação plausível para o que seus olhos viram naquela noite. Para ele, a única conclusão possível, embora relutante, era que havia sido uma alucinação poderosa, induzida pelo cansaço extremo da longa jornada e pela monotonia da estrada escura, uma brincadeira cruel pregada por sua mente exausta. Mas a maneira como ele me contou a história, com os olhos arregalados e um tom de voz que carregava um misto palpável de incredulidade e genuíno espanto, tinha um peso que suas explicações racionais não conseguiam dissipar completamente. Havia uma sombra de dúvida persistente em seu olhar abutina cínico, uma sugestão silenciosa de que, talvez, a Fernão Dias guardasse segredos ainda mais estranhos e insondáveis do que jamais imaginamos, mistérios que desafiavam as fronteiras da lógica e da razão humana. A história do caminhão que dirigia sozinho se espalhou rapidamente entre alguns grupos de caminhoneiros, especialmente aqueles que se reuniam nos mesmos postos de estrada e compartilhavam suas experiências noturnas. Para os mais supersticiosos e inclinados ao misticismo, era prova irrefutável de que os espíritos dos inúmeros motoristas que haviam perdido suas vidas tragicamente na estrada permaneciam ali, de alguma forma ligados a seus veículos terrenos, vagando pela eternidade do asfalto em jornadas sem fim. Para outros, era apenas mais um conto bizarro e assustador para se contar nas longas madrugadas solitárias, uma forma de espantar o sono e o tédio, de adicionar uma pitada de emoção ao marasmo da viagem. Mas para mim, a história de Zé, vinda de alguém tão cético e racional, sempre pairou como uma interrogação silenciosa, um lembrete constante de que talvez houvesse muito mais coisas acontecendo na estrada das sombras do que nossos olhos cansados podiam ver e nossa mente limitada podia compreender. Capítulo 9. O pedágio assombrado. Mesmo aqueles pontos específicos da rodovia Fernão Dias que eram inerentemente sinônimo de um movimento constante e incessante, de um fluxo ininterrupto de veículos de todos os tipos cortando a noite e o dia, e de uma interação humana breve, porém presente, como os postos de pedágio estrategicamente posicionados ao longo da rodovia, não conseguiam escapar completamente das intrincadas teias de mistério e das persistentes histórias de assombração que pareciam impregnar a própria atmosfera daquela estrada extensa e, por vezes, implacável. Um dos pedágios em particular, localizado em uma posição crucial nas proximidades da agitada cidade de Betim, no coração da região metropolitana de Belo Horizonte, havia adquirido, com o lento e inexorável passar dos anos, uma reputação sinistra e perturbadora, tornando-se palco de uma série de relatos estranhos e inexplicáveis que circulavam em voz baixa entre os funcionários que ali labutavam nas longas jornadas e alguns caminhoneiros mais frequentes que cruzavam aquele trecho da Fernão Dias. Regularmente, os funcionários mais antigos do pedágio, aqueles cujas vidas se entrelaçavam com o ritmo constante da rodovia e que haviam passado inúmeras noites solitárias e silenciosas nas pequenas e isoladas cabines de cobrança, eram os principais depositários e portadores dessas histórias inquietantes. Contavam, com um tom de voz que variava entre o ceticismo cansado e um temor genuíno, sobre cancelas automáticas que misteriosamente se abriam sozinhas durante as madrugadas silenciosas, quando o fluxo de veículos se reduzia a um gotejar esporádico e fantasmagórico, sem que nenhum carro, caminhão ou motocicleta se aproximasse das fotocélulas sensíveis. Relatavam ter visto vultos rápidos e indistintos deslizando sorrateiramente entre as cabines vazias, como se passageiros invisíveis e apressados estivessem atravessando a barreira tarifária para alcançar um destino desconhecido no reino dos espíritos. E havia também os relatos persistentes sobre moedas antigas, algumas delas datando de épocas remotas e esquecidas da história do Brasil, que eram encontradas inexplicavelmente no chão imundo das cabines pela manhã, como se tivessem misteriosamente caído de bolsos de fantasmas que ali haviam passado na calada da noite. Um cobrador mais jovem, um rapaz franzino e de olhar perpetuamente nervoso chamado Lucas, que trabalhava no turno da noite e parecia viver em constante estado de alerta, me contou uma vez, com a voz ainda embargada pela nítida lembrança de um evento aterrador, sobre uma noite particularmente tempestuosa. A chuva caía torrencialmente sobre a rodovia, chicoteando o asfalto e embaçando os para-brisas. Os raios iluminavam o céu noturno com flashes brancos e violentos, e o vento uivava como um lobo faminto ao redor da pequena cabine de cobrança. Ele estava completamente sozinho em seu posto, o barulho ensurdecedor da tempestade abafando qualquer outro som do mundo exterior, quando, de repente, começou a ouvir batidas insistentes na janela lateral da cabine, como se alguém desesperado estivesse implorando freneticamente para entrar. Intrigado e com medo crescente apertando seu peito, Lucas olhou para fora através do vidro embaçado, mas não havia nenhum carro parado ali, apenas a cortina impiedosa da chuva torrencial e a escuridão impenetrável da noite. As batidas persistiram, tornando-se cada vez mais fortes e impacientes, como se a entidade do lado de fora estivesse ficando cada vez mais desesperada. Lucas hesitou por um longo momento,
debatendo-se entre a cautela instintiva e uma mórbida curiosidade misturada com um certo grau de pavor paralisante. Finalmente, vencido pela necessidade de saber o que estava causando aquele barulho insistente, ele abriu cuidadosamente a pequena janela deslizante. No instante em que o fez, sentiu um vento gelado e repentino invadir a cabine aquecida, um ar frio que parecia carregar consigo o cheiro úmido da terra e algo mais, algo indefinível e perturbador. Junto com a rajada gelada, ele jurou ter ouvido um sussurro ininteligível, uma voz fraca e arrastada que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, carregada de uma tristeza profunda e inexplicável. A sensação foi tão profundamente perturbadora e antinatural que Lucas fechou a janela imediatamente, trancando-a com as mãos trêmulas e o coração martelando no peito. Depois daquela noite aterrorizante, ele pediu transferência imediata para outro pedágio, localizado em uma área mais movimentada e, segundo ele, definitivamente menos assombrado. Havia também a história, contada em voz baixa e com um tom de respeito temeroso, de um supervisor noturno que, durante uma de suas rondas de inspeção pelas cabines vazias na calada da madrugada, em um momento de silêncio profundo quebrado apenas pelo zumbido distante dos postes de iluminação, jurou ter ouvido o som claro e inconfundível de uma chave sendo inserida na ignição de um carro parado em uma das cancelas fechadas. Alarmado, imaginando que algum motorista exausto havia adormecido ao volante, ele correu para verificar a situação, mas não encontrou absolutamente ninguém dentro do veículo. A chave não estava na ignição, as portas estavam trancadas por dentro e não havia sinais de que o carro tivesse sido arrombado. O mistério permanecia, pairando no ar frio da madrugada como um espectro silencioso. Esses relatos estranhos e inexplicáveis, embora muitas vezes fossem descartados pelos mais céticos e racionais como meros frutos da imaginação cansada e superativa dos funcionários do turno da noite ou do medo da solidão opressora que pairava sobre o pedágio durante as horas mais escuras, criavam inegavelmente uma atmosfera de tensão e apreensão palpável entre aqueles que ali labutavam diariamente. Alguns funcionários mais sensíveis e nervosos se recusavam terminantemente a trabalhar sozinhos durante a madrugada, pedindo sempre a companhia de outro colega, mesmo que não houvesse uma necessidade operacional real para essa dupla presença. Outros evitavam certos horários específicos ou cabines que eram consideradas mais problemáticas, alimentando ainda mais a lenda sombria do pedágio assombrado de Betim. Para nós, caminhoneiros que cruzávamos a Fernão Dias regularmente, o pedágio de Betim era geralmente visto apenas como mais uma parada obrigatória na longa e exaustiva jornada, um ponto de alívio momentâneo para o bolso, embora sempre doloroso, e, às vezes, para a bexiga apertada. A maioria de nós passava por ali sem sequer ter conhecimento das histórias perturbadoras que circulavam em voz baixa entre os funcionários. Mas, depois de ter ouvido alguns desses relatos inquietantes em conversas informais e sussurradas nos postos de estrada próximos, comecei a observar o local com outros olhos, especialmente durante minhas passagens noturnas. A luz fraca e solitária das cabines vazias, o silêncio incomum que se abatia sobre a área quando o fluxo de veículos diminuía consideravelmente, e a própria sensação de isolamento em meio à vasta escuridão da rodovia ganhavam uma nova e sinistra perspectiva. Mesmo sem nunca ter presenciado pessoalmente nada de inequivocamente sobrenatural ali, a simples existência dessas histórias persistentes era suficiente para me fazer acelerar um pouco mais ao passar pelas cancelas, como se eu quisesse deixar para trás não apenas a tarifa cobrada, mas também qualquer resquício de mistério e apreensão que pairasse sobre aquele pedágio na temida Estrada das Sombras. Capítulo 10. O casal que nunca chegou. Outra narrativa sombria e profundamente inquietante que pairava como uma nuvem densa e carregada de tristeza sobre a extensa e movimentada rodovia Fernão Dias era a história trágica do jovem casal que, em uma viagem aparentemente rotineira e cheia de expectativas, nunca alcançou seu destino final. Essa narrativa, embora desprovida dos elementos sobrenaturais explícitos que permeavam as outras lendas da estrada, carregava consigo um mistério denso e inexplicável, uma sensação palpável de perda irreparável e um vazio angustiante que a tornavam igualmente perturbadora e assustadora para aqueles que cruzavam diariamente aquela via vital. Eles eram jovens, recém-casados, com a promessa de um futuro brilhante e a felicidade estampada em cada sorriso trocado. Estavam viajando em seu carro, um sedã prata de modelo recente, com placas de São Paulo, rumo às terras mineiras, ansiosos para visitar a família da noiva, que residia em uma cidade acolhedora no interior de Minas Gerais, e apresentar formalmente o marido, selando ainda mais os laços familiares recém-criados. Era um fim de semana comum, com o sol brilhando no céu e a expectativa de dias felizes em família. O tráfego na Fernão Dias era intenso como de costume, um fluxo constante de famílias a passeio em seus carros compactos,
caminhoneiros cumprindo suas longas rotas carregadas de mercadorias e ônibus repletos de viajantes apressados. Em algum ponto impreciso entre as cidades de Atibaia, um refúgio verdejante no interior de São Paulo, e Extrema, já acolhida pelos braços das montanhas de Minas Gerais, o jovem casal simplesmente desapareceu da face da terra. Não houve nenhum relato de acidente envolvendo um veículo com as características do sedã prata que eles dirigiam. Nenhum carro abandonado, amassado ou destruído foi encontrado na beira da estrada movimentada ou nas áreas rurais e isoladas que ladeavam a rodovia. Não houve nenhum contato telefônico com familiares ou amigos após o casal ter sido visto pela última vez passando pela praça de pedágio de Atibaia, acenando um para o outro com sorrisos despreocupados. Era como se tivessem sido misteriosamente engolidos pela própria estrada, evaporado no ar quente daquele fim de semana sem deixar sequer um rastro tangível de sua passagem. A família do casal, inicialmente preocupada com a demora na chegada, logo foi tomada por um desespero crescente diante do silêncio repentino e inexplicável. Acionaram imediatamente as autoridades policiais, que iniciaram buscas intensas ao longo da Fernão Dias e nas estradas vicinais que se ramificavam da rodovia principal. Fotos do jovem casal sorridente do sedã prata foram amplamente divulgadas na mídia local e regional, na vã esperança de que alguém pudesse ter visto algo, alguma pista que pudesse lançar luz sobre o mistério do seu desaparecimento. Mas, apesar dos esforços incansáveis das autoridades e da angústia crescente dos familiares e amigos, nenhuma pista concreta surgiu. O carro nunca foi encontrado, como se tivesse se tornado invisível, e nenhum sinal do jovem casal jamais veio à tona, deixando um vazio doloroso e uma interrogação silenciosa pairando sobre suas vidas interrompidas. O desaparecimento enigmático do casal gerou uma onda de especulações sombrias e teorias perturbadoras entre aqueles que acompanhavam o caso com apreensão. Alguns, com uma visão mais crua da realidade, acreditavam que o jovem casal havia sido vítima de um assalto que tragicamente deu errado, levados para algum lugar remoto, isolado e brutalmente assassinados, seus corpos e o carro escondidos para sempre. Outros sussurravam sobre um possível sequestro, talvez motivado por vingança ou por algum motivo obscuro, embora nenhum pedido de resgate tenha sido feito às famílias desesperadas. Havia até aqueles que, inevitavelmente influenciados pelas outras lendas sombrias que permeavam a Fernão Dias, aventuravam explicações mais sinistras e inexplicáveis, falando em forças ocultas que espreitavam nas sombras da estrada, em entidades malévolas que ocasionalmente reivindicavam vítimas inocentes. Para nós, caminhoneiros que fazíamos da Fernão Dias nosso local de trabalho diário, a história trágica do casal que nunca chegou servia como um lembrete cruel e visceral da vulnerabilidade inerente a todos que se aventuravam pela estrada, não apenas nós, com nossos pesados e imponentes veículos. Mostrava que o perigo na estrada podia assumir muitas formas insidiosas, algumas mais visíveis e previsíveis, como acidentes e assaltos, do que outras, que permaneciam envoltas em um manto de mistério e incompreensão. A simples ideia de um casal jovem, transbordando vida e esperança, simplesmente sumir no meio de uma viagem aparentemente normal e segura, sem deixar o menor rastro de seu destino, era profundamente perturbadora e nos fazia refletir sobre a fragilidade da existência. Bem, por agora, acho que as histórias da Fernão Dias ficam por aqui. A noite foi longa, e essas lembranças, por mais vívidas que sejam, acabam pesando um pouco. Mas podem ter certeza, num próximo encontro, com mais café na xícara e a noite chamando por mais relatos, terei o maior prazer em compartilhar com vocês outras histórias que colecionei ao longo dos anos cruzando esse Brasilzão de meu Deus. Cada estrada, cada trecho, guarda suas próprias lendas e mistérios, e acreditem, são incontáveis. A Fernão Dias é só uma pequena amostra do que as estradas brasileiras têm para contar. Então, até a próxima parada, onde certamente teremos mais causos para dividir. A estrada nos espera, e as histórias também.